Pronto, gravando. Vamos começar então mais uma aula aí, trabalhando limites e derivadas, né? Agora, seção 2.5, continuidade. Vamos trabalhar um pouco do que seja a continuidade, a ideia de continuidade de uma função usando as ferramentas do cálculo, tá bom? Olha que interessante essa definição aqui, ó. O limite de uma função quando x tende a A pode muitas vezes ser encontrado simplesmente calculando o valor da função em A, ou seja, calculando o f de A, né? Em muitas ocasiões. Funções com essa propriedade são chamadas de funções contínuas em A. Olha que interessante aqui, ó. Veremos que a definição matemática de continuidade tem correspondência bem próxima ao significado da palavra continuidade no sentido comum. Um processo contínuo é aquele que ocorre gradualmente, sem interrupções ou mudanças abruptas. Tá certo? Então, a definição aí, ó, uma função f é contínua em um número A se o limite de f de x, com x tendendo a A, é igual a f de A. Aí a gente diz que a função é contínua naquele ponto. Nota que só nessa formulação tem três coisas que a gente precisa notar. Primeiro, o f de A, a função para o ponto A, está definida, tem que ter um valor, né? Se tiver um valor, então já não é contínuo, é um buraco, né? Outra coisa, o limite de f de x, quando x tende a A, tem que existir. Né? Você tem do lado esquerdo aqui um limite, esse limite tem que existir. E, por fim, o limite tem que ser igual ao f de A, tá bom? Então, essas três coisas tem que observar em um ponto específico para saber se a função é contínua ou não. É simplesmente isso, tá? Fazer esses três testes. Ver se o f de A está definido, se o limite de f de x com x tendendo a A existe, e se o limite é igual a f de A. Por outro lado, a função descontínua, né? A gente pode pensar aqui, ó, descontínua em A, ela vai ter uma quebra na continuidade, ela vai ter um buraco. E alguns daqueles elementos, então, se pelo menos um daqueles não existir, então quer dizer que a função não é contínua, tá bom? Se falhar pelo menos um daqueles três elementos, a função já é descontínua. Geometricamente, você pode pensar em uma função contínua, aquela que tem, né, em todo número de um intervalo, como uma função cujo gráfico não se quebra. Tá bom? O gráfico pode ser desenhado sem remover o pincel, ou a caneta, o lápis, sem remover ele do papel, né? Porque ele é contínuo. Você pode começar aqui até o final da função sem precisar soltar ele. Tá bom? Olha um gráfico aí interessante, então. Esse gráfico aí mostra uma função descontínua em alguns pontos e contínua noutros. Tá bom? Então, esse exemplo, ó, a figura mostra o gráfico de uma função f. Em quais números f é descontínua? E por quê? Onde que f é descontínua aqui? Vamos pensar aqui, ó. Então, geometricamente falando, é muito fácil até você observar. Onde tiver um buraco na função, ela é descontínua. Então, o número 1, ela é descontínua. Por quê? Porque não tem o f de 1, né? A função para x1. Não tem. Está um buraco aqui. Certo? Então, aqui é uma descontinuidade aqui no 1. Aqui tudo é contínuo. Qualquer valor antes de 1 aqui é contínuo. Aqui entre 1 e 3, tudo é contínuo aqui também, ó. Tudo preenchido, tudo bonitinho. Mas no ponto 3, ela é descontínua. Por que descontínua? Porque não tem limite. Limite da função com x tendendo a 3. Porque você tem o limite pela esquerda é um valor e o limite pela direita é outro valor. Então, não existe o limite geral da função. Então, por conta desse detalhe de não haver o limite, então, ela não é contínua. Entendeu? Então, o primeiro caso, ó, não existe o f de A, não existe o f de 1. Segundo caso, aqui no 3, a descontinuidade se deu porque não existe limite. Existe o f de 3, tá aqui, essa bolinha aqui, mas não tem limite. E o último caso, o 5 aqui, tem limite, né? Que o limite está vindo ambos para esse ponto aqui, mais ou menos, tá? Então, existe o limite, existe o f de 5, que é esse ponto aqui em cima,
Está preenchido, aqui tem um buraco, mas tem um valor lá em cima. Então, o f de 5 existe. Só que o f de 5 é diferente do limite. F de 5 diferente do limite. Então, também falhou aí num naqueles 3, né? Daqueles 3, deixa eu ver aqui. Aqui atrás, daquelas 3 definições aqui, tá? Falhou numa dessas 3 regras. Cada um daquele lá falhou numa dessas 3, né? O primeiro ponto falhou nessa, o segundo nessa, o terceiro nessa, bem aí até na sequência, né? O primeiro ponto falhou na primeira regra, o segundo na segunda regra e o terceiro na terceira regra. Simples assim. Então, é preciso saber se uma função é contínua ou não, e a gente faz isso a partir de agora, né? Além de olhar o gráfico, é claro, né? Você vai ter a função, né? A ferramenta, melhor dizendo, do cálculo, que é o limite. Se o limite existir e for igual a f de a, então aquele ponto ali é contínuo. Tá certo? Muito interessante essa parte aí. Exemplo 2. Onde cada uma das seguintes funções é descontínua. Onde haveria aí um buraco, né? Eu vou pegar aqui e escrever aqui com vocês, tá? Aqui, então, eu vou fazer esse exemplo à mão, vou abrir um slide ali. E a ideia da função descontínua é, você vai ter que testar as 3 hipóteses lá. O f de a não existe limite, ou o f de a é diferente de f de x, tá bom? Então, aqui, exemplo 2. Exemplo 2. Vamos pegar o A Professor, aqui. tá muito baixo aí, não tô escutando nada. Alguém tá com esse problema aí? E agora, Aqui tá bom, melhorou? aqui tá bom, aqui. Espera aí, deixa eu só ver a configuração do meu áudio aqui. Só um minuto. Tem mais gente aí que tá com áudio baixo, tá ouvindo baixo aí? Deixa eu ver aqui, propriedades. Aí, tá quase no máximo o meu microfone, 95. 100 agora. 100%. Tá ouvindo agora, Ronei? Ronei. Tá muito baixo, professor, muito baixo mesmo, não tá escutando quase nada. Eita. Professor, é só Aqui, eu então. ou tem mais gente com esse problema aí? Vou mudar aqui. Eu tenho um microfone top aqui, só que ele não tem fone de ouvido. Aí fica... Pra mim não fica muito legal, mas... Tem um microfone aqui que é muito bom, né? Mas ele não tem fone de ouvido. É só um microfone. Melhorou aí? Oi, melhorou? Peraí. Não tô ouvindo. E aí, melhorou? Não, retorno aí. Fala, gente. Alguém fala. Tá bom o áudio? Ficou beleza. Pra mim tá bom, professor. professor. Tá bom, Melhorou beleza. agora? Beleza. Meu tava bom, né? Ficou sempre bom, tava bom. Beleza, então. Bora lá. Então, exemplo 2 aí. Vamos continuar aqui. F de x igual a x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Tá bom? Ele quer saber onde que é descontínua. Aí, quando você vê uma função, a descontinuidade, ou seja, um buraco, vai acontecer normalmente onde tem problema na função. Então, se você tiver uma divisão, uma função racional, que ela tenha, né, uma razão, 1 sobre x, por exemplo, aonde que você pode ter problema? No denominador, porque nesse tipo de função, o denominador tem que ser diferente de zero, não é isso? Se você tem uma função que tem raiz quadrada, f de x
igual a raiz de x. O que você tem de dificuldade aqui? Você não pode ser valor menor que zero, não é isso? Então, valores menores que zero aqui daria problema, não existiria valor para essa função, então teria descontinuidade. Então, quando você olha para cá, você vê que tem aqui um denominador, né? E esse denominador, portanto, tem que ser diferente de zero. Portanto, x tem que ser diferente de 2. Então, no x2, você vai ter, possivelmente, um problema. Vai ter divisão por zero, que aí você não tem essa definição em matemática. Né? Não está bem definido isso, matematicamente falando. Tá certo? E aí, como é que eu sei que x igual a 2 é o ponto de descontinuidade? Só você pensar, ó. Para ser contínuo, limite de f de x com x tendendo a 2 teria que ser f de a, não é isso? Então, vamos pensar aqui, ó. O primeiro teste tem que ter o f de a, tem que ter o f de 2, que é o ponto lá específico. Se você for pegar a função e substituir o x por 2, você vai ter isso aqui, ó. E você já não vai ter, não vai existir valor, não vai existir valor, não é isso? Porque aqui vai dar zero, ó. Aqui você vai ter 2, vai dar 4 menos 4, que vai dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indefinição matemática, um buraco lá. Então, nesse primeiro caso, né? Deixa eu ver, tem gente chegando ali. Nesse primeiro caso, ela é descontínua onde essa função? No x igual a 2. Porque no x igual a 2 vai ser uma descontinuidade. Você pode provar isso utilizando lá os critérios de continuidade usando limite. Se você for aqui no B, então vamos lá pensar no B, né? Vamos pensar no item B aqui agora. Exemplo 2B. A função f de x é igual, tarará, 1 sobre x ao quadrado, não é isso? 1 sobre x ao quadrado, se x diferente de 0 e 1 se x igual a 0. Tá certo? Então, de novo, onde é que está o problema? Denominador aqui, ó. Tá bom? A gente sabe, então, que x, não é isso? X, pelo menos na função de cima, tem que ser diferente de 0. Não pode ser 0. Então, o problema está no x0. Tá bom? Ah, mas, professor, a função é definir um valor para x0. Beleza, então vamos lá. Então, a gente tem que fazer o teste, tá? O teste de continuidade usando o limite, tá? Então, o limite de f de x com x tendendo a a tem que ser igual a f de a. Tá? Quem que é o nosso a aí? O x tem que tender para 0, não é isso? Porque o 0 é o ponto aqui, nosso ponto mais crítico, né? Então, o nosso a é 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, x tendendo a 0 e aqui f de 0. Tá bom? Então, primeiro, f de 0 existe? Que é o primeiro teste lá, não é isso? O f de a, em nosso caso, f de 0 existe? Existe, ele está definido aqui, ó. Quando x é 0, ele definiu que, obrigatoriamente, a função é 1. Então, beleza, passou o primeiro teste. O segundo teste, existe o limite do f de x quando x tende a 0? Existe esse limite aí? Pergunta, existe esse limite? Quando x tende a 0? Existe, vai existir, tá bom? Eu vou explicar para vocês depois como é que funciona esse limite, mas isso aí vai para infinito, tá bom? Depois eu vou explicar melhor esses limites infinitos aí. Mas ele existe. Agora, o terceiro caso vai falhar da continuidade. O limite de f de x, que é infinito, com x tendendo a a, não é igual o f de 0. E pelas regras, isso aqui deveria ser igual para ser contínua. Como ele é diferente, ó, o limite de f de 0 é 1. O f de 0 é 1. O limite de f de x com x tendendo a 0 é infinito. Então, são coisas diferentes. Então, lá pelas nossas regras, falha nesse ponto, justamente porque o limite é diferente do f de 0. Então, falhou nesse terceiro teste. Então, a função não é contínua nesse ponto. E, de fato, se a gente fizer um gráfico, deixa eu ver se o GeoGebra abre aqui e nos ajuda. Vou mostrar para vocês como é que seria o gráfico disso aí.
Então, se a gente fizer o gráfico, a gente vai ver que não tem continuidade mesmo. Não é uma coisa contínua. Ele vai, o gráfico ele vai se parecer, assim, grosso modo dizendo, com um vulcão, né? Com a Torre Eiffel, melhor dizendo, né? A Torre Eiffel, e que vai para infinito. Ele vem de um lado direito e do lado esquerdo, e quando está próximo de um, ele explode e vai para infinito, mas ali naquele meio fica um buraco. A função não é definida. Então, ficou um buraco dessa maneira, é descontínua, tá bom? Então, a gente fala que é descontínua. Enquanto abre o GeoGebra, eu vou pegar o terceiro exemplo aqui, ó. Aqui de cara vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. Aqui embaixo não pode ser 2, não é isso? Porque dá 0 aqui e dá problema. Tá certo? Mas vai ter o f de 2, que está definido aqui embaixo. O f de 2 é 1. Aqui vai ter o limite, porque o limite não depende do ponto específico. Aqui vai ter o limite quando se aproxima de 2, dá para calcular. Certo? Só que o limite vai ser diferente de f de 2. Então, é basicamente essa ideia aqui que a gente trabalha. Certo? Mas vamos fazer ela direitinho. Se f de x é igual a x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, tá certo? Isso aqui tudo existe se x diferente de 0, desculpa, x diferente de 2, e a função vai ser simplesmente 1 se x igual a 2. Ele definiu meio que forçadamente, né? Porque por aqui, x igual a 2 não pode, aqui embaixo dá 0, né? Impossível. Dá 0, tá certo? Agora vamos fazer aqueles testes. Primeiro, o f de a, que no nosso caso é 2, o f de 2 existe? Sim, é 1. A função diz que tem e é 1. Segundo passo, o limite da função f de x com x tendendo a 2 existe? É isso que a gente tem que perguntar agora. Se perguntar e responder. Tá bom? Para existir, eu tenho que analisar se ela tem por um lado e pelo outro, etc. Essa função aqui a gente pode, para melhor trabalhar ela, a gente pode fatorar, tentar fatorar ela, tá bom? Por exemplo, como é que eu fatoro essa função ali? Posso, aquela função quadrática lá em cima, eu posso tentar encontrar as raízes dela por Bhaskara, tá? Embaixo eu só vou repetir. E em cima dá para eu fatorar assim. Uma vez que eu sei as raízes, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou achar as raízes, depois eu vou explicar o que a gente faz com essas raízes, tá? Então, menos b, que é negativo, e é 1, então dá 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2, sobre 2 vezes a, que é 1. X é igual a 1, mais ou menos, nota que menos 4 vezes menos 2 dá 8, tá bom? Com mais 1 que tem aqui, 9. A raiz de 9 é 3, sobre 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem a primeira raiz aqui, que vai ser somado, 1 mais 3, 4 sobre 2, 2. E a segunda raiz, que vai ser negativa, 1 menos 3, menos 2 sobre 2, menos 1. E aí, o que a gente faz? Faz assim, ó. X menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, que é negativa, menos com menos, mais. Pronto, é a fatoração. Aqui é o a, mas o nosso a é 1 aqui. Então, aqui seria a, x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Como o a é 1, não precisa, né, acrescentar ali. Então, a gente pode agora, né, como está se tratando de limite, a gente não precisa pensar e depender exatamente do ponto 2. Então, a gente pode cortar isso e isso, porque não vai ser 0, porque a gente não vai usar o ponto 2, tá bom? E aí vai sobrar, então, limite de f de x com x tendendo a 2 é o mesmo que... Quem que é a função lá? Limite de x mais 1 com x tendendo a 2. Qual é esse limite aqui? Limite de x mais 1 com x tendendo a 2. Como isso aqui é uma função polinomial, você pode simplesmente substituir o valor de x por 2, tá bom? Função polinomial,
você pode calcular o limite assim. Então, fica 2 mais 1, que é 3. Esse é o limite. E no segundo teste, então, a gente encontrou o limite. Beleza. Tem o f de 2, que é 1. Tem o limite. Agora, no item 3, ele vai falhar. Por quê? O item 3 deveria ser assim, ó. O limite de f de x com o x tendendo a A deveria ser igual ao f de A, não é isso? No nosso caso, o limite de f de x com x tendendo a A, limite de f de x com x tendendo a A, no nosso caso, deu igual a 3, não foi isso? 3. E o f de A, que na verdade foi f de 2, não é isso? F de 2 é igual a 1. Portanto, o limite é diferente, né? O limite de f de x com x tendendo a 2 é diferente do f de 2. Por isso aqui que a função não é contínua, porque falhou no terceiro. Então, essa função aqui não é contínua, porque ela falhou no terceiro item lá de teste. Tá certo? E o GeoGebra não abriu. Tá me tirando aqui. Tá certo? Agora, essa função D é chamada maior inteiro. Não sei se vocês conhecem essa função, mas ela é chamada maior inteiro, menor que x. Eita, professor, não entendi nada. O que significa isso? Olha lá, ela é representada assim, ó. Por esse símbolozinho aqui, ó. Então, ela é a função chamada de maior inteiro menor do que x. Vamos dar um exemplo, né? Sempre o que tiver aqui dentro, né, tem uma entrada. Sempre o que sai da função é o maior inteiro. Só vai sair inteiro ali, tá? E é o maior inteiro menor do que o número específico. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver o número 2,3. Se eu colocar dentro dessa função 2,3, o que essa função vai me dar como resultado? O que ela vai sair? Essa função vai pegar o maior inteiro que seja menor do que esse x aí. Ou seja, esse valor vai ser 2. O maior inteiro, tá bom? Esse número está quebrado, não é isso? Mas o que vem antes dele? Que é inteiro e é o maior possível. É o 2. Essa é a interpretação. Entenderam? Então, se eu tiver 2,9, essa função vai me retornar 2 também. Certo? É o maior inteiro menor do que o x. Se eu tiver agora, por exemplo, 3,1, um x 3,1, jogo na função 3,1. Quem que vai sair? 3. Estão entendendo? Então, a ideia é você representar essa função e dizer onde que ela tem quebras, não é isso? Então, vamos pensar no gráfico dela. Isso aí, ela vai ter vários pontos que vão ter descontinuidade, por vários motivos que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, vamos ver aqui, x, y, e vamos pensar um pouco, tá? Vamos pensar agora em alguns valores, né? Que é 0. Vamos pensar aqui do 0 a 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4. Vamos pensar o x variando só nessa parte aqui. Então, imagina que o x varia do 0 a 1, mas não tocando 1. Tá bom? X varia do 0 a 1. Então, a gente teria o quê? 0,5, por exemplo. E quando eu jogasse na função, ela quer o maior inteiro menor do que esse número. Aí eu pergunto para vocês, qual é o maior inteiro menor do que 0,5? O que vocês me dizem aí? Pode participar aí, pode comentar. Qual é o maior inteiro menor do que 0,5? 0.
0,6. Qual o maior inteiro menor do que 0,6? 0. 0,99. Qual o maior inteiro menor do que 0,99? 0. Tudo zero. Então, na verdade, para qualquer valor entre, né, até chegar muito próximo de 1, mas aqui é uma bolinha aberta, né, que você não vai chegar no 1 ali, então dá tudo zero. Então, o gráfico é isso aqui, tá no zero. Agora, a gente vai colocar o 1, vai entrar o 1. Entrou o 1, tá? Agora, se eu tenho o 1, qual que é o maior inteiro menor ou igual, não é isso? A x. Maior inteiro menor ou igual a x. É menor igual ou é menor? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui atrás. Deixa eu ver qual que é, se entra a igualdade. Só um pouquinho aqui. Cadê? Ah, não, perdi aqui. Maior inteiro, menor que... Eu acho que é só menor que x, tá? Não tem Só menor botou ou assim, igual. maior inteiro menor do que x. É menor, né? Muito bem. Isso, menor do que x. Isso. Então, nesse caso, o 1 vai entrar aqui, tá? Maior inteiro menor do que 1. Ainda continua sendo 0, tá bom? Então, só essa mudançazinha. Não entra a igualdade lá, então. Então, maior inteiro menor do que x. Né? Maior inteiro menor do que 1 é o 0 ainda. Agora, maior inteiro menor do que 1,1. 1,1. Aí vai dar 1. Vai dar 1. E aí? Aí a É gente 1. tem que o y vai ser 1, não é isso? Nota que Isso. aqui vai ficar a bolinha aberta, porque o 1 entrou aqui embaixo, né? Ó. O 1 entrou aqui embaixo, né? Quando x é 1, o maior inteiro menor do que 1 é 0. Ainda a bolinha fechou aqui, né? Agora, 1,1 está bem próximo. O maior inteiro menor do que isso é 1. Tá certo? E note que 1,1 está Tá bem certo. pertinho. Tá por aqui assim, ó. Mas não é 1. Não é o x não é 1, é 1,1. O x já está aqui. 1,5, quem que é o maior inteiro menor do que isso? Continua sendo 1. Ou 1,5, né? É 1 aqui, ó. 1,4, 1,3, 1,2, 1,1. Até chegar no 2. Quando x é 2, quem é o menor inteiro, maior inteiro menor do que 2? Ainda continua sendo 1. É 1 também. Então, fecha a bolinha aqui. O gráfico é isso aqui, ó. Agora, se você vai 2,1, x, 2,1, quem que é o y? Quem que é o maior inteiro menor do que isso aqui? É 2. Então, ele dá outro pulo aqui, vem para o 2 agora. Quando x é 2,1, aí está no 2. Quando ele vai até no 3, bolinha fechada, aí, ó, esse é o gráfico. E assim sucessivamente, tá bom? Agora, do 3 para o 4, seria mesmo padrão, tá bom? Aqui, ó. Bolinha aberta, bolinha fechada e vem todo mundo aqui. Então, essa é a ideia. Agora, onde tem descontinuidade? Geometricamente, a gente consegue ver, né? No ponto 1, no ponto 2, no ponto 3. Tem uma quebra aqui na função, né? Olha a quebra aqui, ó. Tem um pulo. Daqui foi lá para cima. Então, em todo número inteiro, então, para função maior inteiro, menor do que x, temos que a descontinuidade, onde? Em todos os inteiros. Todos os números inteiros têm descontinuidade aí. Se você fosse para o negativo, também ia dar problema, tá bom? Então, tem descontinuidade aí. Então, é isso que o exemplo quis que nós fizéssemos, tá? Nos 3 casos. No caso D, como é que eu usaria os 3 testes lá? Você pode fazer do mesmo jeito. Por exemplo, no ponto 2, não existe o limite. Então, seria esse o problema, né? O limite pela esquerda é diferente do pela direita.
existe até o f de A, e o problema é que não existe o limite, tá bom? E aí, como não existe o limite, o f de A também não é igual ao limite. Então, vai ter problema nos outros dois testes, tá bom? E em cada número inteiro, você vai ter essa mesma análise aí, tá? Então, por isso que é descontínua, e é descontínua em todos os números inteiros, tá bom? Então, muito bem. Alguns exemplos, então, do que é descontinuidade, uma visão geométrica da coisa. Eu fiquei de mostrar isso aqui, né? Cadê? 1x² no GeoGebra, né? Vou mostrar aqui, ó. Y igual a 1 sobre x2. Olha que gráfico bacana aí, ó. É uma torre Eiffel, né? Infinita, olha lá. E ele vai para cima infinitamente, ó. Vou dar um zoom aqui, diminuir, ó. Quanto mais você vai, ó, a gente tá olhando longe, né? E parece que tá junto, mas se você aproximar lá, vamos aproximar lá no 100, ó. No 100 você vai ver que se você aproximar a função, tá, ó, a gente deu um zoom, a gente já percebeu que não tá junto, ela não junta. Tá entendendo? Se a gente der mais um, ela vai ficar até infinitamente distante uma parede da outra. Se a gente for mais para cima, a gente pensa que ela juntou. Se a gente lá em cima der um zoom, ela vai abrir, a gente vai ver que elas estão distantes uma da outra. E assim continua infinitamente. Continua infinitamente esse negócio aí. Tá certo? Deixa eu ver, visualização padrão, voltou aqui, tá? Então, um gráfico bem bacana. 1 sobre x, 1 sobre x², eles são bem semelhantes desse tipo de gráfico aí. Então, é descontínua. Por quê? No x igual a 0 não tem nada, ó. É um buraco aí. Se você, né? Vamos supor que você dá um tiro para cima, nunca pegaria em nenhuma dessas partes aí da função. Deu para entender aí? Bacana? Vamos continuar aqui. Então, só mencionando um pouco de descontinuidade, tá bom? Outra coisa, essas descontinuidades, elas têm nome, tá? Tem 3 tipos de descontinuidades que elas receberam um nomezinho bacana. Existem as descontinuidades chamadas removíveis. Existe as descontinuidades chamadas de infinita. E existe as descontinuidades chamadas de em saltos. O que é descontinuidade removível? São aquelas que, se você redefinir a função, você consegue fazer com que ela seja contínua. Por exemplo, isso aqui é uma função e uma descontinuidade que ela é removível. Porque se esse buraquinho viesse aqui, se esse ponto viesse aqui e tapasse esse buraquinho, ela ficaria contínua, concordam? Então, se aqui, se x igual a 2, a função, esse valor ao invés de ser 1, fosse exatamente o valor que tapa esse buraquinho aqui, essa função seria contínua. Então, nesse caso, daria para reverter ela. Então, por isso que diz que é uma descontinuidade removível. Você pode remover essa descontinuidade e fazer a função ficar contínua novamente. Agora, os outros casos não dá para você remover. Então, a descontinuidade infinita é essa aqui, ó. Não dá para você mexer na função, né? A não ser que você altere completamente a função. Aí descaracterizou, né? Mas essa função aí, ela tem uma descontinuidade infinita, porque é a descontinuidade que ela vai lá para o infinito. Leva com tudo. E aí não tem o que fazer, né? Não dá para você reverter isso. E a característica é justamente essa. A descontinuidade surgiu por causa dessa coisa infinita aí, que nunca chega lá, por isso que recebe esse nome, descontinuidade infinita. E a descontinuidade em saltos, também ela é bem intuitiva, né? É o que a gente acabou de ver aqui também na função maior inteiro, né? Que ela é uma função meio que escadinha assim, e essa função maior inteiro, portanto, ela é um salto, né? Ela é considerada, então, descontinuidade em salto. Deu um pulo, né? Um gap entre uma parte e outra, deu um salto. Então, isso que caracteriza a descontinuidade em salto. Quer ver aqui atrás também? A gente viu aqui, ó,
esse exemplo, aqui foi uma descontinuidade de salto, né? Ó. A função estava aqui e saltou, deu um gap aqui, um espaço, um buraco que reapareceu lá em cima. Não é isso? Então, descontinuidade de salto. Tá certo? Então, esses 3 tipos de descontinuidade que existe numa função. Continuando, uma função f é contínua à direita. Olha, a função pode ser contínua à direita também e à esquerda. Tá bom? Você pode analisar ela lateralmente também, tá? Ela é contínua à direita em número A se o limite de f de x com x tendendo a pela direita, é claro, né? Você está vindo pela direita, é igual a f de A. E ela é descontínua, ela é contínua à esquerda. Se acontece o quê? O limite de f de x com x tendendo a pela esquerda é igual a f de A. Interessante, ó. Dá para você saber se a função é contínua à direita ou à esquerda. Olha que interessante. Vamos voltar aqui atrás. Vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui, essa função, ela é contínua à esquerda quando x é igual a 3? A pergunta, por exemplo. Quando x é igual a 3, essa função é contínua à esquerda? Vocês podem responder aí, pode participar. Pela definição, sim. Pela esquerda, Por quê? Porque está definida. ela, se você pegar o limite dela pela esquerda, ela vai dar exatamente no ponto 3. Ali, como se fosse a substituição do f de x, só que f de 3 ali. Isso, é mais ou menos isso. Ela existe o limite, né? À esquerda, você vê que ela tá vindo e tá tendendo para um valor aqui. Então, existe o limite. É isso? E existe o f de A, o f de 3, porque tem a bolinha fechada aqui. Então, isso quer dizer que tem o f de 3, e é esse ponto aqui. E se você notar, o limite e o f de 3 são ao mesmo valor. Então, ela é contínua à esquerda em 3. Tá certo? Agora, se eu perguntar para vocês, ela é contínua à direita em 5? Essa função é contínua à direita quando x é 5? Não. Não, exatamente. Ela até tem o limite, ó. Tá vindo o limite, e o limite estaria mais ou menos por aqui assim, ó, nessa altura, né, no y lá, ó. Mas o buraco tá aberto aqui, não tem f de 5 aqui. Aliás, até tem, tá lá em cima. Mas ele não é igual ao limite, ó. O f de 5 tá lá em cima. O limite à direita tá aqui embaixo, ó. Então, não é, porque o limite à direita, nesse caso, tem que ser igual ao f de 5. E não é aqui, eles são diferentes. Então, aqui não é contínua à direita. Tá entendendo? Que bacana. E ela também não é contínua à esquerda e ela não é contínua de modo nenhum, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Uma função f é contínua em um intervalo, se você tiver um intervalo de números. Se ela for contínua em todos os números desse intervalo, não é isso? Se ela for definida somente de um lado da extremidade do intervalo, entendemos a continuidade na extremidade como continuidade à direita ou à esquerda. Tá? Então, ela tem que ser contínua em todo o intervalo, em todos os números. Contínua dentro e nas extremidades. Essa é a grande ideia aqui. Uma função, para ser contínua em um intervalo, ela deve ser contínua em todos os valores dentro e contínua, né, nas extremidades do intervalo, tá? Então, é essa a ideia. Depois eu dou mais exemplos, tá? Vou fazer a teoria, depois eu vou dar mais alguns exemplos para vocês. Olha que interessante aqui, ó. A gente pode usar algumas propriedades para trabalhar também a respeito de continuidade. Então, essas propriedades nos ajudam. Por exemplo, esse teorema aqui 4. Se você tem uma função f e g e elas são contínuas em A, e C for uma constante, então essas funções aqui embaixo também vão ser contínuas em A. Que função?
a soma, ou seja, somar duas funções contínuas vai dar uma função contínua. Subtrair duas funções contínuas resulta numa função contínua. Multiplicar uma função contínua por uma constante vai dar uma função contínua. Multiplicar duas funções contínuas continua sendo contínua, e dividir duas funções contínuas, ela é contínua, contudo que aqui no denominador não seja zero. Tem que ser diferente de zero isso aqui, tá bom? Sendo diferente de zero, beleza, a divisão de duas funções contínuas continua sendo contínua. Certo? Teorema, ó, um teorema aqui para ajudar ainda mais aqui, olha que maravilha. Qualquer polinômio é contínuo em toda parte. Por isso, quando a gente pega x ao quadrado, x ao cubo, 2x ao quadrado, mais 3x, menos 2, isso é contínuo. Porque você pode colocar qualquer valor de x e sempre você vai obter y, sem muito problema. X à quarta, x à sétima, mais x à oitava, menos x à quinta, menos x, mais 2. Sendo polinomial, ela é contínua em toda parte, ou seja, nos números reais, tá bom? Qualquer função racional é contínua sempre que estiver definida. Uma função racional que a gente viu agora há pouco. Aqui, ó. Essa função é uma função racional. Uma função que tem variável no denominador, tá bom? Função racional. Ela é contínua onde for definida. Nota que quando x é 2 aqui, ela não é definida. Ela tá fora do seu domínio, né? Então, no domínio dela, ou seja, você só vai olhar o denominador se tem algum problema, mas se não tiver problema em denominador, ela é contínua em toda parte. Tendo problema no denominador, ela é contínua, exceto nesse ponto. Contínua, né? Em toda parte, exceto naquele ponto. Então, função racional. Por exemplo, uma função aqui, ó. Por exemplo, função de um volume. Volume em função de um raio, né? Volume de de uma esfera, né? Em função do raio. A gente sabe que é 4/3 πr ao cubo a fórmula. Ele só depende aí do raio, não é isso? Dependendo do valor do raio, você tem um volume. Então, é uma função polinomial e é contínua. Qualquer valor de raio, você tem um volume. Você não tem como trabalhar um valor de um raio que não exista o volume para ele. E é claro que a gente está tomando a definição de raio e esse valor só pode ser positivo também, né? Só pode ser positivo. O raio é uma distância, né? Vamos usar essa nomenclatura, né? É a metade do diâmetro, né? Ele é uma corda, ele deve existir de forma positiva, né? Então, qualquer raio que você colocar ali, eleva ao cubo, vai ter esse valor. Multiplica por π, vai existir esse valor. Multiplica por 4, vai existir esse valor. Divide para 3, vai existir esse valor. Então, é uma função contínua. Outro exemplo de função polinomial, essa aqui, ó, lançamento vertical de uma bola atirada, não é isso? Com velocidade de 20 metros por segundo. A função horária dela é essa aqui, h igual a 20t menos 4,9t2. Isso aqui é uma função polinomial. É contínua em toda parte. Para qualquer tempo você tem uma altura. Tempo, altura, tempo, altura. É claro que no domínio, né? Durante o movimento aí dessa bola, não é isso? Movimento de existência aí essa trajetória dessa bola. Qualquer valor você vai ter, qualquer t você vai ter um h. E ela é contínua em todas as partes. Isso é importante, justamente nos fenômenos. Você saber que qualquer tempo você vai ter que ter uma correspondente. Se tivesse um buraco, aí dá problema em pesquisa científica, em modelos, em previsão, porque você pode ter um valor que você não existiria o correspondente. Então, aí seria esquisito, não é isso? Imagina, tempo 3 não tem altura. Ué, como assim? Não tem altura. Foi abduzida aí por algum ET e sumiu a bola do espaço e não tem altura. Então, negócio estranho. Certo? Funções trigonométricas, elas também são contínuas. Vou fazer um apanhado, né, rápido aqui, explicando essa parte. Ele está basicamente explicando aqui a existência, a continuidade de funções trigonométricas, pelo menos as básicas, né? Seno, cosseno, ela é definida. Tangente, ela é definida, só que tem alguns problemas, né? Ela é definida, é contínua em algumas partes. Ela tem descontinuidade, que a gente vai ver
daqui a pouco, né? Então, aqui, ó, tangente. O que é a tangente? É o seno sobre o cosseno. Agora, você nota que a tangente, por ser uma divisão, um quociente, você tem o cosseno aqui embaixo. Onde esse cosseno aqui, então, for zero, vai dar problema, então, para a tangente, certo? Você pode dizer que ela é contínua em seu domínio, mas quando o cosseno aqui for zero, vai dar problema, e vai ter uma descontinuidade. Olha aqui, onde que o cosseno é zero? Π, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, 9π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, menos 5π sobre 2, menos 7π sobre 2, e assim sucessivamente, é cíclico. Tá certo? Então, quando o cosseno é zero, então você tem isso aqui, ó. Nota que o gráfico da tangente vai, sobe lá para o infinito, ó. Tangente é zero aqui, nota quando vai aproximando de 90 graus, então ele vai e explode lá para o infinito. Tá certo? É uma descontinuidade chamada de descontinuidade infinita nesses pontos. Saiu daqui, o resto é tudo contínuo, tá? Aqui, ó, é contínuo. Uma espécie de uma hélice dessa aqui, ó, é contínua, tá bom? Aqui é contínuo, ó. Aqui tudo é contínuo. Só exatamente nesses pontos, né, onde o cosseno é zero, que a função não é contínua. E mais, os seguintes tipos de função também são contínuos. Olha o tanto de função contínua para todo o número de seus domínios. Olha o tanto de função contínua, né, em seus domínios. Polinômios, funções trigonométricas, em seus domínios, como eu falei, a tangente, ela é contínua mais no seu domínio, onde não é o domínio dela, onde não existe, né, entrada, ela não vai ser. Funções exponenciais no seu domínio, funções racionais, funções raízes, funções trigonométricas inversas e funções logarítmicas. Basta você saber qual é o domínio dessas funções que ela vai ser contínua daí para frente, em todo o seu domínio. Tá certo? Teorema 8 aí. Seja f contínua em B e o limite de g de x com x tendendo a é igual a b. É uma função composta aqui, tá? Então, ele está falando que a função é contínua em B e o limite de g de x com x tendendo a é igual a b. Então, a função f composta de g, aqui, ó, limite de f composta de g é o mesmo que f de b. O que significa isso, professor? Limite de f composta de g é o mesmo que você fazer f e jogar o limite lá para dentro do limite de g de x, o limite de g de x com x tendendo a. Nota que o limite de g de x não é b, tá aqui em cima, ó, não é b. Por isso que dá f de b, ó, igual foi feito antes, ó. Bom, então, limite de f de g de x com x tendendo a é o mesmo que a função do limite de g de x com x tendendo a. Tá bom? Uma propriedadezinha aí. Aqui também é semelhante, tá? Se g for uma função contínua em A e f for contínua em g de A, então a função composta f de g de x é f de g de, é igual a f de g de x, é contínua. Aqui está falando da continuidade, né? Aqui está falando do limite, né? Como calculo o limite, aqui está falando que ela é contínua, tá? Se g é contínua e f é contínua em g de A, então a função f g de x é contínua em A, tá bom? Porque na verdade você vai estar fazendo um f de g de A, não é isso? E a função f é contínua em g de A. Então, f de g de A vai ter que ser contínua, porque ela é já contínua. O próprio enunciado aqui diz que ela é contínua em g de A. Tá bom? Então, você fazer f de g de x vai ter que ser contínua também. Para finalizar essa parte, tá? Essa primeira parte, essa nossa primeira abordagem. Aí, o 10 aí, ó. Teorema do valor intermediário. Olha que interessante aí. Suponha que f seja contínua em um intervalo fechado, AB, e seja n um número qualquer entre f de A e f de B, em que f de A é diferente de f de B. Então, existe o número C em AB, tal que f de C é igual a n. E, professor, não entendi nada. Vou tentar representar melhor aqui. É o teorema do valor intermediário, tá bom? Esse aqui. Então, ele diz o seguinte, imagine que você tem uma função
E ela é contínua, ou seja, não pode ter buraco, tá? Imagine, vamos fazer uma função contínua assim, então, ó. Aqui, pronto. Ela começa aqui no ponto A e ela vai terminar lá no ponto B. Certo? Lá no ponto, opa, o ponto B é aqui embaixo. Tá certo? Então, aqui, A, né? Você tem, então, um F de A. Então, quando x é B, você vai ter aqui no Y vai ser o quê? Um F de B. Certo? Nota que ele fala que é fechado, né? Ó. O teorema diz que o intervalo fechado. Então, tem que estar incluso o A e o B. Tá certo? E a função é contínua, não tem buraco aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai existir um N obrigatoriamente. Existe um N aqui. Não é isso? Vai existir um N qualquer aqui nesse meio. De tal forma que... não é nem começando pelo N. Só... meu Deus, apaguei aqui tudo. Poxa vida, apertei um botão aqui. Apagou o negócio. Tem que fazer de novo. Só um momentinho. Então, vamos lá. A, B... Aqui está o ponto A, certo? F de A, B, e aqui a gente tem no Y, então, F de B, não é isso? E a função, ela começa aqui e ela termina ali. Então, ele está dizendo que essa função, obrigatoriamente, entre A e B, vai existir um número C, tal que o F de C é igual a N, que vai estar entre F de A e F de B. Em outras palavras, qualquer, né? Se você pegar qualquer ponto entre F de A e F de B, ele está dizendo que vai existir lá embaixo um X qualquer, um C', tal que o F de C é esse ponto que você pegou entre F de A e F de B. Tá bom? É basicamente isso. É simples, tá? Parece um pouco assim, parece um pouco confuso, mas não é. Ele é simples assim. Ele quer só mostrar que entre F de A e F de B sempre vai existir um valor que ele está linkado na função. Não vai ter buraco, né? Em outras palavras, ele está falando isso. Não vai ter quebra, não é isso? E por não ter quebra, você sempre vai encontrar, é isso? Sempre vai encontrar um valor entre um e outro, tá? Então, imagine que entre esses dois valores, eu imagino que eu encontrei 7, um número lá. E ele está aqui entre esses dois. Aí você pode perguntar, será que existe um valor para a função? Claro que existe. Se a função é contínua, por essa configuração aqui, vai existir um C aqui, tal que o F de C igual a 7. Vai ter que existir um X ali. Tá bom? A aplicação disso é muito interessante. Eu vou até pegar agora uma aplicação disso, porque eu acredito, deixa eu ver se tem aqui, eu acredito que é muito interessante até a gente perceber uma aplicação disso aqui. Eu vou ter que pegar um outro slide aqui. Só um momentinho, que é o slide aqui do próprio livro, que vai ter esse exemplo aqui que eu acredito ser interessante a gente abordar agora. Depois eu vou fazer outros exemplos, tá? Aqui, ó, mostre que existe uma raiz da equação. Então, vamos lá, ó. Exemplo. Mostre, você vai provar matematicamente que existe uma raiz da equação 4x ao cubo menos 6x ao quadrado
mais 3x menos 2 igual a 0. Entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Pronto, esse é o problema. O que é achar uma raiz? O que é uma raiz? Eu achar uma raiz da função? É achar um determinado valor de x para o qual y é 0, não é isso? Isso é a chamada raiz da função. É eu encontrar um determinado valor para x de modo que o y é 0. Aí esse x é chamado de raiz, ou zero da função. É o valor que faz a função ficar 0. Ou seja, ele está falando aqui, ó, imagina que esse aqui é o 1 e aqui é o 2, não é isso? No x. Ele quer que você prove que essa função tem uma raiz, tem um 0 entre 1 e 2. O que significa uma raiz? Lembra aqui a função de segundo grau? Isso aqui é uma raiz, isso aqui é uma raiz. Por quê? Para esse valor de x, o y é 0. Para esse valor de x, o y é 0. Então, ele está falando, entre outras palavras, isso aqui é só uma representação, tá? Eu não sei se o gráfico vai ter esse contorno, mas ele está falando que o gráfico vai fazer isso aqui, ó. E ele vai cortar o eixo x aqui, ou seja, vai ter um valor para x que aqui o y vai ser 0. Ele quer que você prove isso. Essa função não é uma função tão fácil, como eu falei, de grau 3, não é isso? Uma equação de grau 3 aí, não é tão fácil trabalhar com ela algebricamente. Até porque você não tem uma fórmula como a fórmula de Bhaskara, etc., que acha as raízes dela com muita facilidade. Você até tem algumas fórmulas, mas elas são não tão óbvias, né? Elas são fórmulas complicadinhas de fazer, mas tem também. A partir, se eu não me engano, do grau 4 é que não tem nenhuma fórmula, ou do grau 5, coisa assim. Aí não tem nenhuma formulação mesmo, só por aproximação. Mas note, grau 2 a gente tem Bhaskara, tá? E etc. Mas grau 3 já fica um negócio complicadinho. Mas a gente estudou o teorema do valor intermediário. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que nós vamos fazer o seguinte, calcular o f de 1 para ver o que acontece e o f de 2 para ver o que acontece. Então, o f de 1 nessa função, pegando o x, substituindo por 1, a gente vai ter aqui, ó, 1 ao cubo vezes 4 é 4. 1 ao quadrado é 1 vezes menos 6, menos 6. 1 vezes 3 é 3, menos 2. Isso aqui vai ser igual ao quê? Olha aqui, ó, aqui já dá 7, menos 6, 1, menos 2, menos 1. Isso aqui dá menos 1. Então, para x1, a função deu menos 1. Então, ela deu aqui embaixo. Pronto, fechou. Então, a função começou aqui. Agora, vamos calcular para f de 2. Para x2, o que acontece? Aqui, ó, x ao cubo, 2 ao cubo, 8. 8 vezes 4, 32, menos 2 ao quadrado, 4, vezes 6, 24, negativo, mais 2 vezes 3, 6, menos 2 vai ser igual 32 com... Aqui vai ser mais fácil assim, ó. Menos 24 com menos 20, com menos 2, menos 26. Somando com 6, menos 20. Certo? Ficou mais fácil aqui, né? Ó. Menos 24 com menos 2, menos 26. Somando 6, cai, né? O 6 lá, então, menos 20. Menos 20 somando com 32, 12. Então, isso aqui está lá em cima. Então, imagine que isso aqui é 12. Pronto. Bacana. A função é contínua? É, porque é uma função polinomial. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Pelo nosso teorema, né, por ela estar entre menos 1 e 2, e ela está fazendo isso aqui, ela é contínua. Então, ela quer dizer que, para qualquer valor aqui, que você quiser, vai existir um x, c, né, qualquer valor n que você pegar aqui, existe um c, tal que f de c igual a n.
Isso para qualquer valor. Você pode pegar um N aqui, um N aqui, um N2, um N3, um N4. Sempre você vai ter, obrigatoriamente, pelo teorema, um X aqui. Um X aqui. Agora acontece o seguinte, pega N igual a 0. N igual a 0, você vai ter o quê? Um valor C tal que F de C igual a 0, meu amigo. Então, obrigatoriamente, pelo teorema, vai existir um C tal que F de C igual a 0, pelo teorema estudado. Mesmo que você não saiba que C é esse. Mas você não precisa saber, porque ele não quer qual o valor de C. Ele quer que você mostre que existe uma raiz. E existe a raiz bem aqui, você mostrou. Porque pelo teorema do valor intermediário, não é isso? Vai existir um N igual a 0, não é isso? Tal que F de C igual a 0. Vai existir um C, certo? Tal que esse F de C vai ser igual a 0, ele vai estar aqui, nessa altura. Vai existir um C que vai estar nessa altura, outro nessa altura, nessa altura, nessa altura, para cima também. Sempre vai existir um X que vai ter um Y preenchendo isso aqui. Inclusive, um XC qualquer, tal que F de C igual a 0, pelo teorema do valor intermediário. Então, aí você mostrou que existe uma raiz da equação entre 1 e 2. Tá certo? Mesmo que você nem saiba que raiz é essa. Mas você tem certeza que ela existe. Tá certo, pessoal? Muito bem. Muito bem, vou parar de gravar aqui.